Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje a gente vai analisar um julgado importante do informativo número 1154 do STF, que trata de direito tributário, princípio da anterioridade nonagesimal, efeito repristinatório das normas, enfim, um prato cheio para ser cobrado na sua prova de concurso público. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido para a nossa Black Week. Isso mesmo, ela vai correr no dia 5 de novembro e vai ser a maior oferta, o maior desconto da história do Aprovação PGE. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever na nossa Black Week e eu tenho certeza que você vai aproveitar essa mega oferta. E agora a indagação, a pergunta que nós temos que responder é a seguinte. Imagine a seguinte situação, aqui é melhor exemplificar para você entender melhor. Desde 2015, a fixação de alíquotas de determinado tributo era definida por um decreto de 2015. Em 30 de dezembro de 2022, um novo decreto reduz drasticamente tais alíquotas. Ou seja, estava finalizando um governo, o governo, em 30 de dezembro de 2022, reduz drasticamente tais alíquotas. Em 1º de janeiro de 2023, o novo governo edita um novo decreto que revoga o decreto de 30 de dezembro e restabelece a vigência do decreto de 2015, ou seja, dá efeitos repristinatórios, volta a viger a norma anterior com alíquotas maiores. Este aumento de tributo deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Volta aqui comigo para você ter bem claro como é essa situação fática aqui. Existia um decreto de 2015 que estabelecia uma alíquota para PIS e COFINS. Vamos dizer que a alíquota está nesse patamar aqui. Em 30 de dezembro de 2022 vem um decreto que fala assim, olha, as alíquotas agora estão reduzidas para este patamar. Reduziu aqui para baixo. 2 dias depois, o novo presidente, ele edita um decreto revogando o decreto de 2 dias anteriores, de 30 de dezembro, e restabelece a vigência do decreto de 2015, retornando, subindo aqui, as alíquotas para o valor de 2015. Ou seja, houve uma redução de alíquota e um posterior aumento de alíquota. E a gente sabe que quando ocorre um aumento de alíquota, em regra, é necessário respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, quando a gente está falando aqui de contribuições, PIS e COFINS. A pergunta é, nesse caso específico, é necessário respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal? É considerado que houve um aumento de tributo? Esses 2 dias aí foram suficientes para fazer ser necessária a aplicação da anterioridade nonagesimal, que é aquele período de 90 dias entre um aumento de um tributo e a efetiva cobrança desse tributo? O STF entendeu que nesse caso particular aqui, não precisa respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal por alguns motivos e a gente vai verificar agora. Olha só, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e COFINS previstas no artigo 1º do Decreto 8.426 de 2015, repristinado pelo Decreto 11.374 de 2023, ou seja, é aquele de janeiro que revogou o de dezembro de 2022, não está sujeito à anterioridade nonagesimal. Olha o resumo do julgado, eu vou ler com calma aqui para que você capte o entendimento do STF. É constitucional, na medida em que não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, nem à desobediência aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, ou seja, não viola o princípio da anterioridade nonagesimal e nem desobedece, nem viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, a repristinação da redação do artigo 1º do Decreto 8.426 de 2015, realizada pelo Decreto 11.374 de 2023, que resultou na manutenção dos percentuais vigentes desde 2015 da contribuição para PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. Essa parte final aqui
a gente não precisa se aprofundar, porque não é tanto o cerne da questão. E qual foi o fundamento do STF, pessoal? O princípio da anterioridade nonagesimal não se aplica ao decreto 11.374, pois a repristinação, ou seja, voltar a valer o que era anterior, ocorrida não pode ser equiparada à instituição ou aumento de tributo. Com a repristinação, houve apenas a manutenção dos mencionados índices, porque o decreto 11.322 de 2022, em que prevista a diminuição das alíquotas e a revogação do artigo 1º do decreto 8.426 de 2015, não teve efetiva vigência. Não teve efetiva vigência. E você deve estar se perguntando assim, como assim não teve efetiva vigência? Por quê? Porque nenhuma das contribuições foi paga em percentual menor, pois o fato gerador delas é o faturamento mensal. E o decreto de 2022 foi revogado no mesmo dia estipulado para o início da produção dos seus efeitos. Diante disso, não é possível sustentar que o decreto 11.322 de 2022 gerou algum tipo de expectativa legítima para os contribuintes relativa à redução das alíquotas. O que é que ele está falando aqui, pessoal? O fato gerador do PIS/COFINS é o faturamento mensal. Então, não chegou nem a ter tempo, já que a revogação ela foi muito próxima, não chegou a ter tempo de ocorrer um fato gerador durante a vigência do decreto de 2022, do final de 2022, que reduziu as alíquotas. Não houve tempo hábil, então não houve, como ele coloca aqui, a efetiva vigência. Houve uma vigência, mas ela não foi efetiva porque não chegou ao ponto de fazer incidir o fato gerador com uma alíquota menor. E aí o que é que ele acrescenta aqui? Neste contexto, inexiste a quebra da previsibilidade em suposta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava desde 2015 a incidência dos percentuais alegados. E aqui vem outra questão. Ademais, a redução significativa das alíquotas dos tributos federais no último dia útil de 2022, logo antes do término da transição governamental, representou ato atentatório à segurança orçamentária do Estado. Ou seja, essa redução drástica entre um governo e outro foi considerada ato atentatório à segurança orçamentária do Estado, em violação ao princípio da segurança jurídica, o qual também deve ser interpretado para proteger a própria atividade financeira estatal. Por conseguinte, o decreto 11.322 de 22, aquele de 30 de dezembro, compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, afronta os princípios republicano e democrático. Os deveres de cooperação que devem reger as relações institucionais de transição a um Estado democrático de direito e os princípios que regem a administração pública. Então, a gente tem aqui, pessoal, tanto uma fundamentação de ordem tributária, quando a gente fala que não houve aqui, olha, a efetiva vigência. Então, aqui é uma argumentação de viés tributário, como você tem uma argumentação de viés constitucional financeiro, que é justamente a segurança jurídica nas relações ali de arrecadação, nas relações orçamentárias, que é justamente esse parágrafo seguinte aqui, ó, que a gente fala de segurança orçamentária do Estado. E aí, com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, em apreciação conjunta, julgou procedente a ADC, confirmando a medida cautelar referendada, e improcedente a ADI. Declarou a constitucionalidade do decreto 11.374, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% previstas no artigo 1º do decreto 8.426 de 2015 e fixou a tese anteriormente mencionada. E aqui, pessoal, é um julgado muito específico, que ele tem cara, digamos assim, de concurso para a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas é importante que você conheça esse entendimento do STF, porque pode ser que venha uma questão que não especifique essa questão de ser PIS/COFINS, mas coloque assim, no entendimento do STF, caso um decreto reduza drasticamente as alíquotas no último dia
do ano, numa transição governamental, e logo depois você tem a revogação daquele decreto. Isso deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, e aí você vai saber que a questão está errada, porque você já conhece esse julgado aqui do STF e não vai mais errar. Então fica atento, porque eu tenho certeza que isso aqui também pode ser cobrado na sua próxima prova. Beleza? Então, pessoal, esse julgado aqui eu tenho certeza que tem cara de prova e ele pode estar no seu próximo concurso. Convido mais uma vez a você participar da nossa Black Week, que ocorrerá no dia 5 de novembro. Vai ser o maior desconto, a maior oferta da história do Aprovação PGE. Você que quer estudar com qualidade, com o nosso acompanhamento, não pode perder esta oportunidade. Vai ser o maior desconto da história do Aprovação PGE. O link para você participar da nossa Black Week está aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar, você vai se inscrever e aí eu tenho certeza que você vai aproveitar a Black Week do Aprovação PGE, que vai ocorrer no dia 5/11. Então, até o próximo vídeo.